e 45 se desenha a arquitetura econômica e a arquitetura institucional desse período, que vai até 1970, não é? Todos nós sabemos, e é muito rápido o que digo, isto é, tanto em Bretton Woods quanto nas reuniões políticas, se estruturam um desenho monetário, financeiro para o funcionamento da economia capitalista mundial e se desenha uma doutrina estratégica que nos dois casos, tanto na econômica quanto na estratégica, teve uma participação decisiva dos ingleses e dos americanos. Quer dizer, 1945, o desenho mundial pós-45 é um desenho anglo-saxão. Anglo-saxão. Não é? No período que vai de 49 para 54, essa doutrina da Guerra Fria, essa doutrina da bipolarização, que leva à bipolarização mundial com a União Soviética, proposta pelos ingleses e aceita pela doutrina Truman em março de 47, não é? Sofre um processo de deseuropeização, não é? Na medida em que a ideia da cortina de ferro, a ideia da polaridade era uma ideia europeia, porém ela se traslada muito rapidamente para a Ásia, com a Guerra da Coreia, com a Revolução Chinesa e imediatamente depois com a Guerra do Vietnã, não é? Que terá um papel decisivo na virada dos anos 70. Portanto, esse período que nos interessa menos aqui, até porque já havíamos visto, é o período que vai de 45 a 73, é o período que a gente pode falar de uma efetiva, vamos chamar, hegemonia benevolente americana, porém assentada firmemente numa bipolarização militar com a União Soviética e numa relação especial e hierarquizada com os países do sistema capitalista. Não é? Dentro da montagem, digamos, da hegemonia americana no mundo capitalista, é fundamental ter presente a hierarquia que os Estados Unidos construiu do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. Não é? E isso é básico para ver a mudança que vai se dar nos anos 80 e 90. Do ponto de vista econômico, é a construção de uma espécie de uma zona de coprosperidade americana que tem na sua cúpula o triângulo Estados Unidos, Alemanha e Japão. Isso é, dois protetorados militares que haviam sido derrotados pelos Estados Unidos, não é? Dois países, duas economias, dois estados derrotados pelos Estados Unidos, que foram transformados em protetorados militares e que passam a ocupar um papel central numa triangulação que pivoteia o desenvolvimento capitalista na Ásia e na Europa, Japão e Alemanha, não é? E depois, em torno deles, países como Itália, Taiwan, Coreia, os Tigres, enfim, um conjunto de países cujo desenvolvimento já foi chamado de desenvolvimento a convite, e que, na verdade, se constituíam simultaneamente numa zona de coprosperidade dos Estados Unidos e num cinturão de segurança em torno da União Soviética. As bases militares americanas, fundamentalmente, estiveram instaladas nestes países, as mais importantes, as mais pesadas. Não é? E, portanto, essa foi a verdadeira base material que permitiu aos Estados Unidos o exercício da hegemonia benevolente dos anos 45 e 73. Certo? Não é uma coisa universal, não é uma coisa homogênea, não é necessariamente igualitária. Não é? Mesmo dentro do espaço dos aliados, das grandes potências aliadas do Ocidente capitalistas, a estruturação é uma estruturação hierarquizada do ponto de vista econômico, combinando, não é? essa heterodoxa estrutura de competição bipolar com a União Soviética, com quem os Estados Unidos tinham escassíssima relação econômica, de complementariedade. Escassíssima. Isso é, a União Soviética era absolutamente irrelevante para os Estados Unidos do ponto de vista econômico. Isso sim é uma novidade dentro do sistema mundial. Onde nós dissemos, lembrem, não é? No núcleo central das grandes potências que competiam, polarizavam, guerreavam, sempre houve uma necessidade mútua muito grande e uma competição que aponta no limite à guerra. Mas uma guerra que não pode ser destrutiva, exatamente porque você tem necessidade do competidor para poder acumular riqueza e poder. O caso da União Soviética, o caso da montagem do pós-Segunda Guerra Mundial, a grande originalidade
é que ela tem uma bipolaridade por onde se acumula poder e poder militar, que é a bipolaridade com a União Soviética, com um país, uma potência, com a qual os Estados Unidos tinham a mais absoluta, digamos que eram para os Estados Unidos, da mais absoluta irrelevância econômica. Tá certo? Pelo contrário, os Estados Unidos constroem uma estrutura de complementariedade virtuosa e acumulativa de capital, exatamente não com o seu aliado da Segunda Guerra, mas com seus adversários da Segunda Guerra. E a partir dos seus adversários da Segunda Guerra, transformados em protetorados militares, não colônias, mas protetorados militares, se monta uma engenharia que foi de enorme eficácia entre 1948 e a década de 70. Não é? Nesse sentido, atenção, tem algo análogo ao que foi também a hegemonia inglesa no século XIX. Também a hegemonia inglesa não é uma supremacia econômica montada no vazio ou montada apenas na capacidade inglesa de produzir, comerciar e financiar. Também a hegemonia inglesa foi montada a partir da sua expansão mundial, sim, montada a partir da sua expansão imperial, mas, sobretudo, foi montada sobre os seus 3 ou 4 grandes domínios, isto é, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, sobre sua relação absolutamente especial, única com os Estados Unidos, uma espécie de mega domínio independente, tá certo? E sua relação, essa sim, especial, colonial com a Índia. Sem ter essa estrutura, é impossível pensar o poder inglês. Aí vira uma fantasia, ou dos que podem acreditar que os ingleses têm alguma capacidade superior de dominar o mundo, ou uma fantasia baseada apenas em conceitos do tipo capital e coisas do tipo. Não? O capital que se expandiu, o capital que levou os ingleses atrás. Não é assim. Não é assim. Tinha uma base, como a americana também tinha. Quer dizer, tem uma engenharia para funcionar essa tal de coisa chamada hegemonia. Não é só uma liderança, não é uma moeda forte, enfim, quer dizer, para que isso se estruture, tem uma engenharia geopolítica e geoeconômica que é fundamental tê-la presente para entender aonde nós estamos agora. Não é? Muito bem, o que